Lesma é o nome que normalmente é aplicado a qualquer molusco gastrópode que carece de uma concha, tem uma concha muito reduzida, ou tem uma pequena concha interna. Isto está em contraste com o nome do caracol comum, que é aplicado aos gastrópodes que enrolada conchas que são grandes o suficiente para se retratar. A Stylomatóphora, mais conhecida como lesma, é uma espécie que atualmente engloba cerca de 60 a 75 mil espécies, incluindo caracóis, lesmas e outros animais marinhos. Os animais gastrópodes possuem cabeça bem definida, um ou dois pares de tentáculos e, além disso, esse tipo de animal possui rádulas, as chamadas línguas dentadas. Curiosidades. Em uma determinada fase, para ser mais específico durante a formação da massa encefálica, as lesmas sofrem uma torção de 180 graus, parecendo as conchas dos caracóis. Uma curiosidade é que todas as lesmas são hermafroditas. Lesma é uma praga. A maioria das lesmas são inofensivas aos seres humanos e aos seus interesses, mas um pequeno número de espécies são pragas de agricultura e horticultura. Elas podem destruir a folhagem mais rápido do que as plantas podem crescer, matando até mesmo plantas bem grandes. Eles também se alimentam de frutas e legumes antes da colheita, fazendo buracos na cultura, que pode fazer itens individuais impróprios para vender. Por razões estéticas e que pode tornar a cultura mais vulneráveis à podridão e às doenças. Causadoras de muitos problemas em plantações, hortas, jardins e pomares, as lesmas são muito sensíveis à luz e desidratam facilmente. O que explica o velho conselho de jogar sal nelas para exterminá-las. Devido à sua fácil desidratação, o sal leva essa espécie à morte, isso porque a concentração salina fora de seu corpo é muito maior. As lesmas se alimentam de uma grande variedade de plantas, flores e raízes, sempre durante a noite devido à sua sensibilidade à luz. Além de incomodar as pessoas em relação aos jardins e plantações, esse bicho ainda causa uma série de outros problemas, principalmente doenças. Muitos locais acabam sendo infestados por lesmas, que logo tornam-se pragas em alguns lugares. Se você desconfia que esses pequenos animais estão passeando pelos seus jardins ou pela sua casa durante a noite, uma dica de como descobrir isso é observar se há rastros deixados por elas no chão cimentado ou em muros. Tipos de lesma. Todas as lesmas são descendentes de caramujos que, gradualmente têm se perdido ou reduzido suas conchas ao longo do tempo. Os diferentes grupos de lesmas não estão intimamente relacionados, apesar de uma semelhança superficial, sob a forma do corpo em geral. Há lesmas marinhas e terrestres, mas o nome comum lesma é mais frequentemente utilizado para espécies terrestres de respiração aérea. Enquanto as formas marinhas são conhecidos como lesmas do mar, gastrópodes da terra com uma concha que não é bastante rudimentar, mas é pequeno demais para se retratar, são conhecidos como semilesmas. Lesmas, como todos os outros gastrópodes, podem sofrer torção durante o desenvolvimento. Internamente, a anatomia da lesma mostra claramente os efeitos da rotação, mas externamente os corpos de lesmas aparecem e não são simétricos, exceto para o posicionamento da pneumostomo, que está em um lado do animal, normalmente o lado direito. Os corpos de lesmas viscosas são propensas à desidratação. O modo de vida das lesmas terrestres estão confinadas a ambientes úmidos e deve recuar para defender esconderijos quando o tempo está seco. Reprodução das lesmas. As lesmas são hermafroditas,
com ambas tendo órgãos reprodutivos tanto do sexo feminino quanto masculinos. Depois de uma lesma ter localizado um companheiro, elas circundam uma a outra e espermatozoides são trocadas através de seus órgãos genitais. Poucos dias depois, as lesmas colocam cerca de 30 ovos em um buraco no chão, ou sob a cobertura de um objeto, como um tronco caído. Predadores: rãs, sapos, cobras, ouriços, salamandras, tartarugas, ratos, humanos e também alguns pássaros e besouros são predadores da lesma. As lesmas, quando atacadas, podem contrair o seu corpo, tornando-se mais e mais compacto, e combinado com o muco escorregadio é mais difícil para muitos animais conseguirem sucesso no ataque. O sabor desagradável do muco também é um impedimento. Alguns lesmas podem se auto-amputar uma parcela de sua cauda para ajudar a fugir de um predador.